Bom dia, galerinha. Tudo bem? Hoje a gente vai iniciar uma nova aula, né? Dar continuidade a um assunto que a gente já trabalhou, já iniciou nas aulas anteriores, teve duas videoaulas, né? E hoje a gente vai dar continuidade, certinho? Então, sobre o assunto que a gente está trabalhando é divisão do espaço, aliás, regionalização do espaço geográfico. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as regionalizações do IBGE e vimos que a regionalização atual é aquela que divide o Brasil em 5 regiões. Essa divisão do Brasil em 5 regiões, essa regionalização usada pelo IBGE que divide o Brasil em 5 regiões, já vem sendo usada desde 1969, que é essa daí, ó, essa de 1900, que tem aí divisão regional de 1970, que no caso, na época não existia ainda o estado do Tocantins e alguns outros estados ainda eram territórios, né? Mas já era divisão regional em 5 regiões. Já existia a região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. E aí, a partir da Constituição de 1989, desculpe, gente, de 1988, o Brasil passou a ter a configuração atual. A divisão regional que a gente usa hoje, com a configuração que a gente utiliza atualmente, foi a de mil, feita a partir de 1988, que foi quando foi criado o estado do Tocantins. Que o estado do Tocantins antes pertencia à região, aliás, era integrado ao estado de Goiás, era tudo Goiás, e pertencia à região centro-oeste. Com a criação do estado do Tocantins, a área que pertencia a Goiás, no caso, que hoje é Tocantins, passou a fazer parte da região norte, certo? E aí uma coisa que dá para vocês observarem é que a divisão regional de 1900 a divisão regional que é utilizada pelo IBGE sempre seguiu os limites entre os estados. Por exemplo, não tem nenhum estado que pertença a mais de uma região. Todos eles é integrado a uma só região, né? Cada um deles é integrado a apenas uma região. Por exemplo, o Maranhão, 100% do estado do Maranhão é região Nordeste. E assim podemos dizer em relação aos outros estados em suas respectivas regiões. Tá ok? Então hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de regionalização muito usada aqui no Brasil, que não é a oficial, mas é usada também, né? Que é a divisão regional, a regionalização em complexos regionais. A divisão em complexos regionais, pessoal, ela, diferentemente da divisão regional do IBGE, ela divide o Brasil em apenas 3 grandes complexos regionais. Aí só um pouquinho de leitura aí, diz o seguinte, que a divisão oficial do Brasil, a do IBGE, divide o Brasil em 5 regiões. Que no caso ela foi criada em 1969, como a gente já falou antes, né? Que diz a divisão oficial do Brasil em 5 regiões foi criada em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a oficial é essa daí, que divide o Brasil em 5 regiões, que é a do IBGE. A que nós estudamos anteriormente. Só que existe uma outra regionalização, né? A regionalização feita pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger. Ele fez essa regionalização em 1967, né? E em sua regionalização ele propõe a divisão regional do país em 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais, ou seja,
Diferentemente da regionalização do IBGE, ele divide o Brasil em apenas 3 grandes complexos regionais. Como vocês, aqui, dando continuidade, de acordo com Geiger, são 3 as regiões geoeconômicas. Olha aí, os 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas. São essas 3 aí, ó, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. No caso, ele divide o Brasil em apenas 3 grandes complexos regionais, que são esses aí, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E no caso aí, essa organização, ela favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, pois associa os espaços de acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Ou seja, se lá no exercício, ou numa avaliação, no vestibular, falar quais foram os critérios que Pedro Pincher Geiger usou para dividir o Brasil em 3 grandes complexos regionais, vocês vão citar isso aí, ó. Os critérios foram esses aí, ó, os critérios, as semelhanças econômicas, históricas e culturais. Ele levou em consideração esses 3 aspectos aí, os aspectos econômicos, históricos e culturais. Ou seja, os estados que tinham, no caso, uma semelhança entre si, econômico, histórico e cultural, ele classificou num mesmo complexo regional. Digamos, os estados da região amazônica, da região amazônica. Então, por que eles foram classificados como por que toda aquela área lá foi classificada como Amazônia, como complexo regional amazônico? É porque existia uma semelhança econômica, semelhanças históricas, ou seja, a história é muito parecida, a origem, e culturais também, né? Por isso que foram classificados, toda aquela área foi classificada como complexo amazônico. Aí, ó, dá para vocês verem, ó, a regionalização do espaço geográfico em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Toda essa área verde aí, que pega a maior parte do Brasil, seria região amazônica. Aí tem a região nordeste, que dá para vocês verem aí, que não coincide com a região nordeste do IBGE, daqui a pouco a gente vai explicar isso. E a região centro-sul, né, que dá para ver aí que também não coincide com a regionalização do IBGE. O Nordeste é o único que tem o mesmo nome de uma das regiões do IBGE, mas que não utiliza os mesmos limites, né, gente? Eu vou parar aqui esse vídeo e eu vou dar continuidade na próxima vídeo aula, tá ok?